Olá, professor Merino, advogado trabalhista, presidente da Associação dos Credores e Ex-Empregados da Ubra. Hoje eu venho aqui com um assunto que eu tenho recebido muitas indagações, muitas mensagens, muitas dúvidas, e aí eu preciso esclarecer para vocês a questão jurídica disso e a questão da regularidade disso. Tá? Curtam aí o nosso vídeo para nos ajudar a divulgação, se inscrevam na associação, tem o link aqui embaixo, acompanhem a nossa página também aqui do Facebook, curtam aí, se inscrevam no nosso canal. A associação faz um trabalho voluntário totalmente gratuito de informação para os empregados ativos, ex-empregados e também advogados. Todos aqueles que são credores da recuperação judicial estão convidados, são bem-vindos a participar da nossa associação, que nos últimos 2 meses teve mais de 1000 novas inscrições. Então a associação hoje tem um grupo bem grande e nós viemos fazendo um trabalho atuante. Bom, qual é a pergunta de hoje? Né? Qual é o problema de hoje? O que acontece? A questão do pagamento dos valores. Tá? Muita gente recebeu por meio dos sindicatos. Tá? E aí questionaram, professor, o pagamento vai ser feito sempre pelos sindicatos? Professor, o sindicato pode receber? Professor, eu não sou filiado ao sindicato, eu não tenho ação do sindicato, como é que o sindicato está recebendo o meu dinheiro? Deixa eu explicar para vocês então a questão jurídica, artigo 8º da Constituição Federal. Os sindicatos têm legitimidade, inclusive postulatória, de fazer ações em nome da categoria, mesmo aqueles que não são filiados. Então os sindicatos, vários sindicatos de várias categorias de trabalhadores fizeram ações coletivas. E essas ações coletivas eles fizeram mesmo para quem não é filiado e mesmo para quem não estava nem sabendo às vezes essa ação, porque o sindicato tem por lei essa legitimidade de fazer. Tá? Dentro dessas ações coletivas, várias ações coletivas tramitaram por anos, são ações antigas que tramitaram na Justiça do Trabalho. E o que acontece? Essas ações foram habilitadas recentemente nos processos, porque algumas ainda não tinham seus cálculos prontos. Os processos já eram antigos, mas não tinham seus cálculos prontos. Então não entrou lá no pagamento primeiro, lá em dezembro, no outro pagamento, porque ainda, apesar de ser ação antiga, não tinha o cálculo pronto. Essas ações agora, muitos ficaram com o cálculo pronto, de vários sindicatos, e aí os sindicatos habilitaram isso perante ao administrador judicial, e o administrador judicial acatou essa habilitação e incluiu esse pagamento em nome do sindicato. Por quê? Eu vou ler aqui para vocês a cláusula 7.7 do Plano de Recuperação Judicial que foi aprovado na Assembleia em dezembro do ano passado. Diz assim, todos os pagamentos previstos nesse plano serão realizados aos legítimos titulares dos créditos ou a seus cessionários que apresentarem instrumentos de cessão. Serão também pagos aos respectivos procuradores, os advogados, ou aqueles que, por natureza da relação entre estes, possam receber. Os casos de legitimidade extraordinária dos sindicatos nas ações coletivas ou plurimas. Neste último caso, os pagamentos serão realizados aos respectivos sindicatos. Receberão os créditos dos seus respectivos representados e deverão pagá-los na forma prevista neste plano de recuperação judicial. Hipótese em que a ELBRA serão tidas por liberadas da obrigação, ou seja, a ELBRA simplesmente repassa aos sindicatos esse valor global dessas ações, tá? De todas as ações, e o sindicato que paga. Os valores pagos aos sindicatos deverão ser objeto de dedução dos valores devidos aos respectivos funcionários na relação de credores. Então o que acontece? Primeiro, essas ações coletivas, gente, os sindicatos têm legitimidade para receber, por causa do artigo 8º da Constituição e por causa do plano. Ah, professor, sempre o sindicato vai receber? Não, os sindicatos vão receber somente
aqueles valores respectivos à ação. Então, por exemplo, se o sindicato, dando um exemplo aqui, se o sindicato ganhou 10 mil, 20 mil para você na ação coletiva e foi habilitado esse valor, até a esse valor, esse limite, o sindicato vai receber. O que for acima disso, você vai receber ou o seu advogado vai receber, porque nós temos 3 casos aqui. Nós temos casos em pessoas que não têm advogado, que tem só a rescisão para receber, que vai receber diretamente na sua conta. Nós temos pessoas que têm advogados e os advogados têm procuração para receber e os advogados recebem porque fizeram o processo e depois repassam aos seus clientes. E nós temos casos do sindicato que tem ação coletiva e que está recebendo e que está repassando o valor àqueles que estão vinculados à ação. Todos, não somente aqueles que estão na ação, porque tem gente que é da categoria que está recebendo direto ou pelo advogado particular, porque não estava naquela ação. Ah, professor, mas por que não paga primeiro o meu e depois do sindicato e depois do advogado particular? Qual é o critério jurídico? Pensem no raciocínio de ordem. Se os processos do sindicato são mais antigos, os processos do sindicato, tem processos lá de 2005, 2002, 2009, de muitos anos atrás, que foram processos que pediram multas, que pediram diferença de carga horária, que pediram vários tipos de diferença, ações coletivas. Se esses processos são mais antigos, eles têm que ser pagos primeiro, porque a sua rescisão foi gerada depois que você foi demitido. O advogado que fez o seu processo judicial fez o processo depois do processo do sindicato. Então, qual é a ordem de pagamento? Ah, por que o sindicato está recebendo? Porque ele fez a ação antes. Porque ele tem legitimidade, de acordo com o artigo 8º da Constituição, de acordo também com o que está previsto no plano de recuperação judicial. Ah, o sindicato sempre vai receber? Não, gente. O sindicato vai receber só aquela parcela. Se você, por exemplo, tem uma parcela de 1.000, 2.000, 3.000 só naquela ação coletiva, o sindicato vai receber só aquele valor. Aí ele recebe e repassa para o trabalhador. Tá? O que passar daquilo, depois que acabar o pagamento dessas ações do sindicato, vai para o advogado. Se você tem um advogado, que você tem uma ação constituída, ele repassa, né? E vai, para quem não tem advogado constituído, para a própria pessoa. Assim que é feita a ordem de pagamento, dentro da ordem de prazo das ações. Isso está previsto no plano de recuperação judicial. Então, gente, cada caso é um caso. Tem pessoas que receberam agora essa última parcela de 1.811 e essa última parcela de 805 pelo sindicato. Tem pessoas que receberam direto na sua conta e tem pessoas que receberam por meio dos seus advogados, de acordo com a ordem do ano dos processos. Processos mais antigos se paga primeiro, processos mais novos se paga depois. Então, professor, eu tenho uma dúvida, quanto é que o sindicato tem lá para receber do meu valor? Liga para o sindicato, entra em contato com o sindicato, manda um e-mail para o seu sindicato. Os sindicatos têm canais de atendimento por WhatsApp, por telefone dos sindicalizados, então se por acaso vocês têm dúvida, pergunta, olha, qual é o meu crédito, quanto ainda vou receber? Aí o sindicato vai responder para você o valor que ele tem, o número da ação, etc. e vai te passar essas informações, tá? Da mesma forma que se você tiver um advogado particular, ele vai passar as informações para você. Da mesma forma que se você não tem advogado nenhum, o dinheiro vai entrar na sua conta diretamente, tá? Com relação aos próximos pagamentos, eu tenho um vídeo aqui atrás que eu falei dos próximos pagamentos todos, tá? Mas assim, ó, nós temos esse pagamento de outubro, que entra aí no final de outubro, nós conseguimos antecipar. E aí nós pagamos a parcela de setembro e outubro junto. Agora nós temos a parcela que está prevista para 27 de novembro, formalmente está prevista para o fim de novembro. Então eu vou tentar articular para que essa parcela de dezembro seja adiantada, para ser paga antes. Vou fazer um pedido ao secretário de Fazenda de Gravataí, porque se ele conseguir antecipar a parcela de dezembro, lá no final de novembro, início de novembro, no final de novembro, início de dezembro, nós podemos receber as duas parcelas juntas também, porque são parcelas pequenas, então às vezes uma parcela só não é um valor considerável. E lembrando que em dezembro também nós temos uma parcela de 60 milhões que vai entrar de um imóvel do Norte que já foi vendido, esse dinheiro já está previsto para entrar em dezembro. Então, resumindo, em dezembro tem bons valores para entrar. Nós temos 2 milhões da parcela de final de novembro, mais 2 milhões da parcela
de dezembro, que a gente pode, se a gente conseguir antecipar, dar 4 milhões, mais 60 milhões que está no plano previsto para pagar em dinheiro, 64 milhões vão entrar até o final de dezembro. A data não sei dizer certo, gente, tá? Porque nós dependemos de articulação, um pedido com o secretário para antecipar esse valor, e precisamos também da consolidação da lista, né? Ah, por que demora, sei o que e tal, pagamento. Quem faz a lista de pagamentos é o administrador judicial. Essa lista sempre é atualizada, vai saindo gente e vai entrando gente. Está saindo mais gente que entrando. Desde o início, nós tínhamos mais ou menos 9 mil credores trabalhistas, hoje nós temos menos de 6 mil. Então a lista está diminuindo, ela não está aumentando, embora entrem outras pessoas. E as pessoas que estão entrando, principalmente, são de ações coletivas e geralmente de valores pequenos. Então agora em dezembro, quando entrar esse valor grande nas contas, a lista vai diminuir, o número de trabalhadores vai diminuir. Conforme vai diminuindo o número de trabalhadores, o valor do rateio vai aumentando para a gente. Nós vamos recebendo um valor de rateio maior. Como se tem uma previsão de 64 milhões até dezembro, até o final de dezembro, nós temos aí uma boa parcela de um valor bom para receber no final do ano, se Deus quiser. Vamos ter um final de ano bom, tá? E nós temos lá 35 milhões formalizados, além disso, além de 64 milhões, temos 35 milhões formalizados em proposta, está lá com a juíza, eu já conversei com a juíza, Luciana de Domênico, e ela me disse que estava esperando a manifestação do Ministério da Fazenda e também da Procuradoria, né? Para fazer, porque para fazer essa autorização dessas vendas, tem que ter manifestação do Ministério Público, dos outros órgãos. Então ela está esperando isso. Então acredito que até dezembro essas manifestações faltantes já devam estar ocorrendo e é possível que até dezembro a gente consiga ainda, até o final de dezembro, mais 35 bilhões. Se a gente conseguir isso, vão ser 60 mais 35 são 95, mais 4 são 99 milhões para entrar até o final do ano, se tudo der certo. Então vamos rezar para que dê certo, pensamento positivo, vamos focar nas coisas positivas, vamos lutar para que as coisas aconteçam, vamos fazer para que as coisas aconteçam, vamos nos unir para que as coisas deem certo. Nós tínhamos um plano anterior que não deu certo, que a administração anterior não pagou absolutamente nada para os trabalhadores, e agora nós estamos vendo efetivamente o dinheiro entrar nas contas. E não é pouco dinheiro, vem bastante dinheiro aí em dezembro, se atrasar um pouco talvez janeiro, mas nós já estamos aí praticamente em novembro, né? Amanhã já é 1º de novembro, então não vai demorar muito para entrar um bom dinheiro nas nossas contas. E o restante, nós temos aí também várias propostas em andamento que a FDI está fazendo, continua negociando, né, os imóveis, e no ano que vem nós temos a expectativa de já no início do ano que vem ter mais vários imóveis vendidos. É claro, como é que funciona? Fazem as propostas, manda para o juiz homologa, depois que o juiz homologa ele manda o ofício, né, a autorização de venda para o registro de imóveis, aí o registro de imóveis tem autorização, as partes, tanto a Ubra quanto os compradores vão até o tabelionato, fazem o documento de compra e venda, registra no registro de imóveis e aí começa o pagamento. Tem uma tramitaçãozinha para entrar o dinheiro na conta, tá? Então por isso que às vezes demora um pouquinho, tá? A venda de Gravataí demorou um pouco mais porque foi uma desapropriação, né? Então foi um pouco mais complexo o processo. Mas as outras vendas eu acho que devem andar um pouco mais rápido. Curtam aí o nosso vídeo, gente. Se inscrevam no canal, entrem na associação, participem com a gente, a união faz a força. Aqui embaixo eu vou deixar todos os links, o link do WhatsApp para você falar comigo, o link para você se associar, totalmente gratuito na associação, sem mensalidade, sem anuidade. E também se você tem dúvidas sobre o seu processo, tem muita gente que tem dúvida, professor, eu tenho um processo e eu não sei quanto que eu tenho para receber. Professor, quando é que o meu processo vai entrar na lista? Porque o que acontece? Você pode ter um processo judicial, mas se esse processo judicial ainda não terminou, você ainda não entrou na lista de pagamento. O seu nome só vai entrar na lista de pagamento quando terminar o seu processo. Então, se você tem dúvida, pode falar comigo, pode me consultar, eu posso olhar seu processo, posso verificar para você, olha, o processo vai demorar mais ou menos quanto tempo, mais ou menos o valor, se já tem cálculo, se já não tem cálculo.
O que eu vejo muito é que as pessoas são muito carentes, às vezes, de informação. Por isso que eu procuro trazer para vocês aqui uma informação oficial daquilo que tem nos documentos, no plano de recuperação judicial, na legislação, dentro dos processos e pelo que eu converso com as autoridades, com os juízes, os promotores, com ministros dos tribunais, para trazer para vocês aqui a informação oficial. Beijo, um abraço, professor Merino. Qualquer dúvida, estou aí para apoiar. Seguimos nessa luta. O nosso prazo de pagamento é até dezembro de 2024, de acordo com o plano. Então, em princípio, até dezembro do ano que vem, nós estaremos com todo o nosso valor pago, quitado, né? Se não for vendidos todos os imóveis, que eu acho que vai se vender imóveis suficientes, né? Para se pagar, mas se por acaso não for vendido, o restante que faltar, a Ubra vai cobrir esse valor em dinheiro. Tem um substitutivo que foi apresentado no plano para haver uma mudança com relação à venda do curso de medicina, que era para pagar as outras classes, 2, 3 e 4, que eram bancos, credores quirografares, outras classes. Mas isso não muda nada com relação aos trabalhadores. A mudança que vai haver com relação aos outros credores já foi negociada com os outros credores, nada afeta os trabalhadores. Os trabalhadores continuam com o seu plano de pagamento normalmente e mesmo com a nova Assembleia, em princípio não tem nenhum pedido de alteração do plano dos trabalhadores. Segue da forma com que está. O que pra gente é bom, que é uma segurança jurídica, que embora as coisas às vezes demorem um pouquinho por causa de burocracia, de formalidade, até o final do ano que vem nós vamos estar com dinheiro nas contas. Beijo, um abraço, Merino. Podem encontrar comigo, contem com a associação não dorme, a associação está sempre trabalhando com vocês e trazendo a informação atualizada para vocês. Beijo, um abraço do professor Merino.